lugar, parabéns aí pela comissão, agradecer o Milton, o Lucas e o Brasil pela oportunidade. O Milton disse assim, tu está contente porque veio para o Rio Grande? Eu falei, não, inclusive. Mas sabe que em época de crise, tinha uma época lá em São Paulo que eu tinha um monte de amigos. Mas veio a crise e diminuíram os amigos. E o único lugar que eu ainda tenho amigo é no Rio Grande. Então, esse é o motivo da minha alegria. Vamos falar um pouco sobre a abordagem, né, da robótica. Entendo que eu não passei pela laparoscopia, eu só fazia laparoscopia para nefrectomia radical. Eu sempre fiz cirurgia aberta e saltei direto para a robótica. Então, vocês perdoem aí algum deslize, algum viés. A nefrectomia parcial, eu entendo que sempre que possível, a gente deve realizá-la. Para tumores maiores do que 7 centímetros, obviamente que são situações isoladas que nós tomaremos essa decisão. O que é importante nesse raciocínio? Se nós tirarmos qualquer quantidade a mais de parênquima normal, isso não vai evitar um risco de metástase. Então, preservar tecido normal não compromete a evolução oncológica e, tecnicamente, eu acredito que na maioria das vezes nós conseguimos fazer. Também naquele indivíduo que vai precisar de um tratamento subsequente, imaginar que ele ter as 2 unidades renais a longo prazo, sempre é um fator de proteção. Lembrar, e aí para a gurizada mais nova, nós não temos dificuldade para ressecar um nódulo como esse, até do ponto de vista oncológico, se nós deixarmos só 1 milímetro, nós entrarmos pela pseudocápsula, nós já faremos essa cirurgia com segurança e vocês sabem que, mesmo caso de margens positivas exíguas, é muito comum nós não tratarmos e a evolução ser muito tranquila. Outra lembrança que eu quero fazer é uma coisa genérica, mas quando nós analisamos a longo prazo os pacientes, e essa meta-análise de mais de 40 mil doentes mostrou isso, quando nós fazemos a nefrectomia radical, comparado com uma cirurgia parcial, nós, ao fazermos a cirurgia preservadora de néfrons, nós diminuímos a mortalidade em 20%, a sobrevida a câncer específica em 29%, e o risco desse indivíduo evoluir por uma perda crônica de função renal em 60%. Então, nós temos motivos de sobra para nos empenharmos na cirurgia conservadora. Esse outro estudo também ele traça uma comparação com esses elementos para aquela doença, por ter para um tumor pequeno que nós abordamos, e hoje em dia, com o diagnóstico incidental, é comum nós identificarmos esses pacientes, e vejam que a longo prazo, aqueles indivíduos que são submetidos à cirurgia parcial do rim, eles têm uma evolução, uma sobrevida livre de doença melhor. Então, talvez a mensagem mais importante que eu queira deixar é essa aqui. Se nós fizermos 7 nefrectomias parciais, é um doente que a gente salva com câncer de rim, e nós sabemos muito bem que não é só a progressão da doença que é praticamente fatal, mas é uma vida comprometida de qualidade quando nós não temos sucesso. Esse slide é só para chamar a atenção que nós temos várias possibilidades, né, de realizarmos a cirurgia. Como o Lucas mostrou, a abordagem do hilo, e comumente o cirurgião vai evoluindo do ponto de vista técnico, assim como na aberta, tu nunca não clampeava mais, na robótica muitas vezes a gente também evita o clampeamento. E eu quero chamar a atenção aqui desses tumores T1, aqui a média de tamanho de 4,2 centímetros, vê que 30% era uma posição hilar. Olha aqui, o tempo operatório é um tempo do jogo do Grêmio e do Flamengo. Se o Mauro tivesse feito essa cirurgia, ele ia ver o gol de empate do Flamengo e ia ficar desesperado. Média de perda sanguínea, 280 ml, vê, sem clampear, né? Conversão nenhuma, transfusão 1,5%. Transfusão global, 6%.
Média de duração no hospital, 3 dias. Olha aqui, 50% T1A. Margem cirúrgica positiva, 1%. Então, veja que, por mais que a gente consiga, às vezes, ter um pouquinho de sangramento no leito, é possível nós realizarmos essa cirurgia com segurança para aqueles tumores T1A. Obviamente que eu sempre tive nessa briga aqui. Em que momento que ela empata, em que momento que ela é igual? O que eu queria? É oferecer a trifecta. Margem cirúrgica negativa, ausência de complicações urológicas e preservar a função glomerular maior que 90%. Não tenho dúvida que nós preservávamos com a cirurgia aberta. Mas o que a robótica mostra? Que, vê que são dois, esse aqui está até sendo publicado, ainda não saiu, mas nós temos, tanto para a doença multifocal como para tumores hilares, nós temos sucesso em fazer a cirurgia com o robô, da mesma maneira que nós fazíamos a cirurgia aberta. Esse é só um vídeo que mostra esse aspecto que eu quero chamar a atenção. Às vezes a posição, nós estamos esperando, ele não está andando, antes ele não correu. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa. Eu só ia chamar a atenção de um tumor próximo, né, do hilo. Então, quanto maior score renal, ou muitas vezes a gente tem uma dificuldade de abordagem, a gente se preocupa com a possibilidade de ter problemas, obviamente, de margem positiva, um sangramento maior. Do ponto de vista técnico, nós conseguimos fazer essa cirurgia com segurança na maioria dos pontos onde a gente aborda o tumor. Esse também é um trabalho bem recente e chama a atenção de quais são os doentes que nós corremos risco ao fazermos a nefrectomia parcial. E qual é o risco, obviamente, de recorrência, tanto no leito quanto recorrência sistêmica. A recorrência no leito é fácil, nós voltamos lá e tiramos o rim. Mas a recorrência sistêmica, muitas vezes, ela não nos dá chance. Então, a margem positiva, obviamente que ela é importante, o score renal, o estágio da doença, o grau, a histologia, então células claras têm uma chance maior, e tumores de alto grau. Mas todos nós estamos acostumados a trabalhar e tratar câncer de rim pequeno. Nós sabemos que a maioria dos tumores de até 4 centímetros são tumores de baixo grau. 80% desses tumores com menos do que 4 centímetros são tumores de baixo grau. Então, com isso, nós podemos ter uma eficiência muito grande. Lógico que para tumores T2, a chance de recidiva, de recorrência, ela é maior. Então, dentro desse aspecto, quando tu vai fazer uma cirurgia como essa, preocupe-se com o estágio e com o renal score. Às vezes você e não precisa olhar o renal score. É natural que, ao abordarmos um tumor intraparenquimatoso ou um posterior de polo superior, nós sabemos que, tecnicamente, pode dar um pouquinho mais de trabalho. Indo para tumores T2. Podemos fazer essa cirurgia para T2? Veja que essa série de praticamente 300 doentes, média de tamanho 7,5 centímetros, tempo de isquemia foi de 25 minutos, entre 20 e 32, sangramento só 150 ml, veja, chegou até 300, complicações transoperatórias 5%, pós-operatória 22%, veja que para esse tumor a margem cirúrgica positiva saltou de 1% para 8% em mãos experientes. Aqui nós temos, assim como eu chamei a atenção antes, menos complicações naqueles indivíduos com um renal score menor e, lógico, tumor restrito, tumor T1, com menos do que 4 centímetros, aquele tumor T1A, o que vai melhor. Mas
essa série, e ela mostra, né, de um estudo colaborativo com cirurgiões experientes, mostra que nós podemos fazer com sucesso essa cirurgia para indivíduos com tumores maiores. Esse é um senhor que eu fazia vigilância ativa. Vocês veem aqui que ele não tem rim do lado direito, né? E tinha esse tumor aqui, ele não aparece direitinho, mas ele está aqui, ó. Eu fazia vigilância ativa porque a creatinina dele era muito elevada e eu estava morrendo de medo de entrar nessa encrenca aí, né? E fui cozinhando. Só que o tumor foi crescendo. O tumor chegou a 4,5 cm, a creatinina continuou piorando. Digo, daqui a pouco ele vai ter uma recorrência sistêmica. Então, essa doença aqui, que antes nós fazíamos a cirurgia aberta clássica, com uma nefrotomia e retirávamos o tumor, nós poderíamos fazer essa abordagem com o uso do ultrassom transoperatório e também com a robótica. O filme não está correndo, vocês desculpem. Isso que eu fiquei no intervalo aqui para correr, viu? Vocês me desculpem. Depois, se alguém tiver interesse, posso mostrar. Mas é possível, então, fazer a cirurgia com a mesma qualidade e segurança. Quando nós avaliamos uma revisão sistemática para essa abordagem da robótica com relação a compararmos com a cirurgia tradicional e com a cirurgia laparoscópica, vejo que mais de 12 mil artigos foram selecionados, o final foi de 98, mas mais de 20 mil pacientes operados. O que a robótica trouxe para falar ao comparar a cirurgia com a aberta? Que ela teve menos sangramento, menos transfusão, menos complicação, menor hospitalização, menos readmissões hospitalares, menor mortalidade, menor recorrência. O que tu vai dizer se, ao avaliar mais de 20 mil doentes, toda essa conclusão é tão clara? Naturalmente que eu, como um cirurgião classicamente aberto, tenho que tentar me aperfeiçoar para fazer com a robótica. E quando comparado com a laparoscópica, esse resultado é o mesmo. Menor tempo de isquemia, tudo a favor da robótica, menos conversão, complicações trans e pós, margem positiva e mortalidade. Então, ao colocar na balança, a robótica leva vantagem comparando com o que nós estamos acostumados. Mais importante do que tomar a decisão de que cirurgia nós vamos fazer, e se a robótica serve para qualquer situação, eu quero chamar a atenção que quando nós chegamos, o doente nos traz uma doença como essa, primeiro nós temos que avaliar a condição do doente, para podermos decidir qual é a melhor alternativa para esse indivíduo. A idade, as comorbidades e a taxa de filtração glomerular são importantes para nós tomarmos essa decisão. O outro ponto importante, nós sabemos antes da cirurgia. A radiologia vai nos dizer o tamanho, a posição, a profundidade, o número de vasos, como é que nós vamos chegar para resolver essa encrenca. Então, isso aqui a gente já tem antes. Aí entra nós e entra os custos. Logicamente que nós não podemos lidar com isso, e aqui é o maior investimento que nós podemos fazer. Esse é o investimento que cada um aí do pessoal mais jovem pode fazer. A experiência, conviver com quem faz, ver filmes, participar de cirurgias, nem que seja lá escondidinho na sala, para poder ter uma expertise e, com essa experiência, poder atingir os melhores números possíveis. Para finalizar, a cirurgia do câncer de rim, para mim, ela vem em primeiro lugar vislumbrar a cura do câncer, retirar esse indivíduo. Se estima que um indivíduo com câncer de rim tem uma expectativa de vida de 15 anos a menos. 15 anos é muita coisa, né? Rafael? O Grêmio ficou 15 anos sem ganhar título, né? Só para mexer com o Mauro. Pessoal, eu sou Grenal. Preservar o rim, em segundo lugar, sempre que nós pudermos preservar o rim, é fundamental. E a terapia minimamente invasiva, então a robótica é uma decisão para nós tomarmos. Em terceiro lugar, primeiro, são esses dois pontos. A função renal, ela é melhor preservada com isquemia zero. Obviamente, se nós não fizermos nenhum clampeamento, nós podemos evitar qualquer risco de função para esse rim.
E essa técnica é o aperfeiçoamento, é a qualidade que nós vamos atingir para termos os melhores resultados. Muito obrigado pela atenção de vocês.